Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem muita atenção, porque já de cara no conteúdo de hoje vamos falar sobre o Yerry Mina, jogador que está ficando livre no mercado e que já tem virado uma novela na Toca da Raposa. A informação que eu vou trazer para vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Luiz Henrique Campos, do portal No Ataque, um excelente jornalista de credibilidade. Se ele falou, pode confiar nas tuas palavras. E ele disse que nesta semana teremos esta reunião entre quarta e quinta-feira na Toca da Raposa. O Alexandre Matos vai receber o staff do Mina, que tem como prioridade uma continuidade no futebol europeu, mas com um interesse fortíssimo do Cruzeiro. E aí, família, será que realmente é impossível para o Cruzeiro fechar esta contratação? Por quê? Porque se o Mina já tivesse ali na cabeça que não gostaria de voltar para a América, que quer continuar na Europa, o seu empresário, o seu staff nem estaria no Brasil na Toca da Raposa para conversar com o Alexandre Matos. E se o Matos tem a grana na mão, dificilmente seguram o Alexandre Matos. Sabemos que tem o Botafogo, tem o Inter que está interessado na sua contratação, mas o Alexandre Matos com dinheiro na mão, meu amigo, é outra história. Nós temos um grande diretor de futebol e eu acredito muito que ele possa convencer o Mina a assinar contrato com o Cruzeiro. Mesmo que apareça o interesse do futebol europeu, eu acredito muito no Matos, pela história que ele tem com o Mina e pelo seu poder de persuasão. Pergunta a vocês aí de casa, acreditam ou não que o Matos possa fazer o Mina mudar de ideia? E é como eu falei para vocês, se eles já estivessem focados que vou ficar na Europa, eles nem estavam vindo para a Toca da Raposa para ter esta reunião entre quarta e quinta-feira. Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre a situação do zagueiro Mina. Prestem atenção, família, o Vasco recentemente tomou simplesmente 6 dentro de casa contra o Flamengo. E o Felipe Coutinho pode ser reforço do Vasco, estava assistindo esta partida. Só lembrando a vocês que o próprio Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH, dono da SAF Celeste, falou que tinha interesse no Felipe Coutinho, que não mediria esforços para tentar a contratação do jogador. Só que a gente sabe que o Felipe Coutinho optou por querer jogar no seu clube de coração, optou por jogar no Vasco, onde ele tem uma história muito bonita por lá. Só que aí surgiu rumores de depois daquele 6-1 que o Vasco tomou, o Felipe Coutinho ele desistiria desta negociação. E já nesta terça-feira essa história teve perna curtíssima. E a informação que chega de que Felipe Coutinho teve reunião nesta terça-feira com o presidente do Vasco e não mudou de ideia. Ou seja, Cruzeiro não volta a ser cogitado em uma possível transferência do Felipe Coutinho. E mesmo com o Vasco tomando 6-1, vivendo uma péssima fase, tanto dentro de campo quanto fora de campo, porque ninguém sabe quem é o dono hoje do Vasco da Gama. Ele ainda quer jogar no Vasco. Se eu fosse os caras, abriria ali um CT com o nome do Felipe Coutinho, uma estátua em homenagem ao cara, porque depois de tudo que acontece no Vasco, ele se mantém ali firme na sua palavra de que vai continuar com esta negociação. E o Cruzeiro segue fora de combate, Queríamos o Felipe Coutinho, mas infelizmente não vai para frente. Se liga, família, hoje mais cedo eu trouxe aqui para vocês a informação do jornalista Jorge Nicola de que o Cruzeiro teria aumentado a proposta para contratar o atacante Caio Jorge, jogador de 22 anos de idade que pertence à Juventus. E o Cruzeiro estaria disposto a pagar cerca de 5 milhões de euros pela transferência do jogador. Porém, a Juventus ainda pede um pouco mais para que esta transferência seja concretizada. E aí a galera estava se perguntando, será que o Caio Jorge seria realmente o jogador para resolver o problema do Cruzeiro? Olha só, eu particularmente espero estar errado, mas não acho que o Caio Jorge seja esse nome. Lá no Santos, ele teve destaque no Santos, não era grande jogador, nunca chegou a ter esse grande destaque por lá. Foi vendido à Juventus, não teve grandes oportunidades, passou pelo Frosinone da Itália, fez 22 jogos e 3 gols, se não me engano, por lá. E aí o Cruzeiro, pagando 5 milhões de euros pela transferência do jogador, podemos falar que é um valor alto pelo Caio Jorge,
que é um atleta que ainda precisa de números melhores para falar, olha, ele vale sim este valor. Eu vou colocar aqui para vocês, família, o nosso quadro de olho no mercado, onde eu separei aqui para vocês alguns jogadores que atuam na mesma posição do Caio Jorge e que, na minha opinião, poderiam ser opções melhores para o Cruzeiro. Já que o Cruzeiro quer colocar a grana, quer investir numa contratação de jogador, eu acho que a gente pode ter atletas melhores, com números melhores, com um histórico de gols melhores em sua carreira. E eu vou começar aqui por um cara que sempre me chamou a atenção desde que surgiu lá no São Paulo. Eu estou falando do atacante Brenner, jogador que hoje tem 24 anos de idade e defende a camisa da Udinese, da Itália, time que disputa a primeira divisão do futebol italiano. Só para você ter ideia, ele chegou lá no início desta temporada, já fez 8 jogos e nenhum gol, não se adaptou ao futebol europeu. Só que aqui, quando ele estava na América, ele estava muito bem. Só para você ter ideia, no São Paulo, em 2020, ele fez 44 jogos, 22 gols e 4 assistências. Nessa época ele tinha 19, 20 anos de idade. Depois transferiu para o Cincinnati dos Estados Unidos, fazendo por lá na primeira temporada 33 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na segunda temporada, 31 jogos, 18 gols e 6 assistências. E acabou de se transferir para a Udinese da Itália. Na minha opinião, por exemplo, o Brenner poderia ser uma opção de mercado melhor do que o próprio Caio Jorge. E já que ele não está tendo tanta oportunidade na equipe italiana, o Cruzeiro poderia ter uma facilidade maior para a transferência deste atleta. Pergunto a vocês aí de casa, se pudesse escolher um, o Caio Jorge ou o Brenner, qual destes dois você investiria o seu dinheiro? O próximo jogador que eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês é o argentino Flaco Lopes, jogador que se destacou pelo Lanús da Argentina e tem destaque nesta temporada no Palmeiras, onde ele não é titular por lá. Talvez agora, com a saída do Endrick, o Flaco Lopes possa assumir a posição titular no Palmeiras. Ele tem 23 anos de idade, só para você ter ideia, na atual temporada ele tem 27 jogos, 11 gols e 4 assistências. Na temporada passada foram 40 jogos e 8 gols, sempre entrando no decorrer das partidas, não teve uma boa temporada passada. Em 2022 ele fez pelo Lanús 19 jogos, 7 gols e 2 assistências e pelo Palmeiras 14 jogos e 2 gols ainda em 2022. Em 2021 pelo Lanús ele fez 37 jogos, 14 gols e 3 assistências. Na minha opinião, o Flaco Lopes poderia ser uma opção de mercado melhor, mais confiável do que o Caio Jorge. Talvez saia um pouco mais caro do que o atacante da Juventus, mas tem uma margem de acerto, na minha opinião, maior do que a do Caio Jorge. Pergunto a vocês aí de casa, se tivesse que escolher um, escolheria o Flaco Lopes do Palmeiras ou o Caio Jorge da Juventus? Olha só, família, outro atleta que hoje veste a camisa do Colorado, lá dos Estados Unidos, é o atacante Rafael Navarro, jogador que, na minha opinião, poderia ser uma boa oportunidade de mercado para o Cruzeiro. Uma oportunidade que eu falo assim, de gastar o mesmo dinheiro que está sendo investido pelo Caio Jorge, poderia ser investido no atacante Rafael Navarro, que fez em 2020 pelo Botafogo 15 jogos e 2 gols, quando ele estreou profissionalmente. Depois, em 2021, foram 48 jogos, 16 gols e 10 assistências. Em 2022, se transferiu para o Palmeiras, fez 48 jogos, 7 gols e 4 assistências. Em 2023, pelo Palmeiras, 17 jogos e 4 gols. E no mesmo ano, se transferiu para os Estados Unidos para jogar no Colorado, fez 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. E na atual temporada, já tem retomado a sua confiança por lá, está engrenando no futebol estadunidense e tem 17 jogos, 9 gols e 1 assistência. Eu sei que o Rafael Navarro não tem um dos melhores números, mas se você for pegar ele com seus 23, 24 anos de idade, já tem também números melhores do que o do atacante Caio Jorge. Pergunto a vocês, se tivesse que investir em um, Caio Jorge ou Rafael Navarro, qual dos dois você escolheria para o Cruzeiro? Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!